Muito bem-vindos ao Noite Informativa. Vamos até bem perto das 23 horas e desta feita vamos ficar com dois temas, dos quais Moçambique participa da Cimeira dos EUA África e também teremos em análise moçambicana que é presa nos Estados Unidos da América. E para tal, vamos pedir aos nossos colegas para passarmos a peça de reportagem que dá conta que uma cidadã moçambicana foi condenada a 6 meses de prisão nos Estados Unidos da América, acusada de uso fraudulento de vistos e de permissão de residência para uma jovem moçambicana trabalhar para si naquele país. Segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, trata-se de Nélia Angelina Mulembwe, de 37 anos de idade, que em 2015, e de forma fraudulenta, levou de Moçambique uma jovem, alegando que acompanhava a si e as suas crianças aos Estados Unidos e que era estudante e que ficaria naquele país por apenas 30 dias. Em 2017, as autoridades americanas receberam uma denúncia de que uma mulher moçambicana era mantida em cativeiro na zona de Dallas, a este do Texas. Investigações levadas a cabo pelas autoridades americanas concluíram que, na verdade, a jovem havia sido traficada de Moçambique e que trabalhava na casa de Nélia Mulembwe como uma escrava. Para além de trabalhar sem direito a folgas ou descanso, a vítima dormia numa esteira no quarto das crianças até a data do seu resgate, em junho do ano passado. Nélia Angelina Mulembwe enviava o equivalente a $70 mensais à família em Moçambique. Além de ter sido condenada a 6 anos de prisão pelo Tribunal de Texas, vai ter de pagar uma indemnização de perto de $109 mil à sua vítima, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades americanas. O procurador federal Joseph Brown, que revelou o fato, disse que este caso configura uma forma moderna de escravidão e tem se tornado muito comum nos últimos tempos. E para analisarmos este caso, já tenho cá comigo os meus convidados, que dispensam qualquer tipo de apresentação, mas vamos a isto. Ivan Mazanga, muito boa noite, bem-vindo. E também Silvério Runguana, Rodrigo Rocha, a quem cumprimento desde já e seguimos. Como analisam este caso que acabamos de acompanhar? Como olham para este caso? Começando por ti, Ivan. Boa noite mais uma vez. Gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar os telespectadores que nos acompanham de casa, aos meus colegas de painel e assim duplamente. Bom, esta é uma situação bastante crítica, se nós vamos ver, porque traz em si duas perspectivas. Primeiro temos a perspectiva social e também temos a perspectiva legal. E esta perspectiva social enquadra-se também do local da proveniência destas pessoas. Isto é, se nós formos a observar em Moçambique estas práticas de levar alguém que esteja numa família com menores condições econômicas e levá-la para uma cidade, para um outro local, onde poderá eventualmente continuar com seus estudos ou ter aquilo que é uma melhor situação econômico-social, é bastante comum e algumas vezes até surge numa perspectiva de alívio à família de proveniência, porque se calhar lá onde residia e tudo mais não tinha condições para a sua alimentação e por aí. Porém, existe também a outra parte que é nos trazida dentro desta notícia, que é relativamente aos pretensos maus tratos, porque a pessoa que não tinha descanso, a sua situação de estar a dormir na esteira, havendo possibilidade, porque se nós acreditamos que teve a possibilidade de viajar até os Estados Unidos e levar mais alguém, acreditamos que tinha condições para, se calhar, oferecer um melhor conforto a esta pessoa. Porém, isto, se nós vamos analisar do ponto de vista dos Estados Unidos, do local onde aconteceu a coisa, não podemos deixar de lado a questão da lei que lá se coloca, que lá se impõe para casos do gênero, dentro daquela perspectiva segundo a qual na terra dos sapos, de cócoras como eles. Então, os americanos, eles exigem uma certa forma de postura. Então, a partir do momento em que nós entramos no solo americano, devemos nos comportar daquela maneira. E dentro desta situação, os Estados Unidos
têm criado várias organizações que lutam contra as novas formas de escravatura. E esta nossa perspectiva de aqui em Moçambique, que é um alívio social, é um alívio a uma certa família, nos Estados Unidos é visto como uma forma de escravatura. Portanto, é importante que nós façamos esta associação nestas duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva de onde é que a coisa decorreu, e segunda, e a primeira perspectiva, se calhar a mais importante para nós os moçambicanos, é da proveniência, porque a questão da aplicação das normas tem que ser vista de três prismas, que é o prisma da própria norma que está legislada, o facto que ocorreu e também aquilo que é a vivência social. Porque esses três aspectos todos, para nós julgarmos uma situação em concreto, devem ser tidos em consideração. Mas o mais importante também aqui, é importante que saibamos o que é que as autoridades moçambicanas estão a fazer, o que é que a Embaixada de Moçambique nos Estados Unidos está a fazer para poder acautelar essa situação. Qual é o acolhimento que a Embaixada de Moçambique nos Estados Unidos faz a quem chega naquele território, no sentido de poder adequá-lo e de uma forma socializá-lo naquele outro meio que já vai passar a integrar. Porque nós, às vezes, saímos de um sítio, da nossa proveniência, com certos valores, mas que não coadunam com a vivência naquele local. Portanto, as autoridades que são responsáveis pela nossa recepção neste local têm esta responsabilidade, passa a repetição, de dar o encaminhamento, de dar o enquadramento e, se de certa forma nos desviarmos, fazer o devido acompanhamento. Então, nesta peça que nos foi aqui apresentada, era importante também sabermos o que é que a Embaixada moçambicana nos Estados Unidos está a fazer ou fez dentro desta situação. Doutor Rondônia, a bola agora é consigo mesmo. Eu também queria começar por cumprimentar os telespectadores e também me solidarizar com todas as pessoas envolvidas neste caso, que envolve o sofrimento para todos, porque, repare, trata-se de uma situação que tem que ser vista em primeira mão na diferença de direitos. Portanto, estamos perante um direito moçambicano que é mais permissivo para esse tipo de situações. Estamos perante um direito americano que é mais, portanto, rígido em relação a esta matéria laboral. Portanto, de como a questão foi, digamos, descrita, se for assumida em Moçambique, eu podia ter considerado uma bomba atômica. Não sei quantas pessoas iriam presas e condenadas por este tipo de tratamento, porque efetivamente há que considerar que trata-se de um conjunto de práticas, primeiro que não se tratam de grandes crimes para estarmos aqui a nos julgar em grandes juízes, porque são práticas costumeiras que existem na sociedade moçambicana, mas que efetivamente, por uma sociedade traumatizada pela escravatura, é preciso sublinhar isto. Os Estados Unidos vivem o trauma da escravatura, portanto, qualquer situação que se assemelhe a esse tipo de prática mexe com as feridas dos americanos, portanto, onde há uma grande sensibilidade ainda sobre esse tipo de tratamento e é condenado publicamente. Então, é preciso também ter este contexto de trauma americano em relação à escravatura, dado ser uma sociedade escravocrata, que, portanto, a escravatura nos Estados Unidos foi abolido há bem pouco tempo, não é? Mas, por outro lado, também isso pode nos permitir até percebermos como foi possível a escravatura, porque é preciso lembrar que a própria escravatura que vigorou nos Estados Unidos era de pessoas que eram vendidas em África por outros africanos. Portanto, também isso deve fazer com que nós repensemos a forma como nos tratamos uns aos outros, a dignidade que conferimos às pessoas que trabalham para nós ou quando trabalhamos para outros, como é que somos tratados. Eu penso que essa é uma matéria fundamental para que Moçambique possa refletir como uma nação
sobre esta questão da igualdade entre os seres humanos. Quando nós estamos a falar de igualdade, o que estamos a dizer isto, não é? É preciso lembrar que o nosso primeiro hino nacional dizia que a nossa pátria vai ser túmulo da exploração do homem pelo homem. Ora, esta pátria que quer ser túmulo da exploração do homem pelo homem tem práticas que em outros paralelos são considerados um exemplo da pior exploração que um homem pode fazer sobre outro homem. Portanto, isto deve nos levar a refletir, afinal, quando dizemos que queremos ser o túmulo da exploração, o que é que queremos ser? Quando estamos a falar da igualdade entre nós, o que é que nós queremos dizer? Portanto, eu penso que é um caso que aconteceu a Nélia, mas podia facilmente acontecer a qualquer moçambicano que viajasse para um outro país com outro tipo de direitos. E é por isso que, neste caso, a questão pedagógica, a questão da responsabilidade das nossas entidades consulares, portanto, eu sei por experiência própria que quando estamos fora do país, as nossas embaixadas, os nossos serviços consulares têm, portanto, um procedimento que é a inscrição consular, e é de acreditar que esta cidadã, assim como a outra que estava a ser explorada, também terá sido inscrita. Portanto, são procedimentos normais, típicos, e se calhar temos que começar a pensar que não é só inscrever as pessoas, mas é também efetivamente lhes explicar em que território se encontra, quais são as regras, quais são as leis que devem vigorar nesse país. E, por outro lado, também deve fazer com que nós, os moçambicanos, também comecemos a despertar da necessidade de os que cá chegam também poderem ter esta obrigação de seguir os nossos hábitos e costumes, porque é comum vermos que cidadãos que chegam para cá com outro tipo de práticas de vivência, que até muitas deles até podem ofender aquilo que são as nossas leis, mas nós somos passivos, não intervimos, e muitas vezes somos ofendidos naquilo que são as nossas convicções religiosas, éticas. E aqui temos um exemplo de uma nação que é muito séria, no sentido de estar sempre atento àquilo que pode consubstanciar um crime, um atentado às suas formas de ser e estar. E para terminar esta primeira abordagem, lembrar que aqui há uma queixa, não é? Que foi feita por outros cidadãos, e nós temos visto que aqui no nosso país temos muitas vezes vista grossa em relação às queixas e reclamações, e neste país estamos a ver, foi uma queixa de alguém que viu que teve este desfecho. Portanto, significa que é um povo atento e preocupado com a vida do outro, um povo atento ao cumprimento daquilo que são as suas leis, um povo atento a corrigir aquilo que acha que não é a melhor forma de estar. E eu penso que isso devia despertar as nossas autoridades, despertar os nossos cidadãos, despertar todos nós sobre aquilo que nós queremos e sobre a cuidado que devemos ter sobre aquilo que achamos justo e correto no trato de uns e outros. É preciso olharmos para várias perspectivas. Neste caso, vamos olhar para a perspectiva legal e também social. Dr. Rodrigo Rocha, seria esta uma forma de escravatura que deve ser tratada? Como é que deve ser tratado este assunto, partindo do princípio que esta menina que foi levada por esta senhora, neste caso a Nélia, ter levado a esta menina em 2015, trabalhar sem direito à folga, como é que devemos tratar este assunto? Como é que devemos olhar? Partindo do princípio que muitas vezes até são coisas que acontecem, digamos, de passagem normalmente em Moçambique, mas estamos perante uma sociedade que é mais conservadora, olha mais pelas leis. Como é que devemos tratar este prisma?
Bom, antes de mais, deixe-me agradecer por este convite, para estar aqui presente, cumprimentar o Dr. Ivan, o Dr. Silveira Longuano e, obviamente, também duplamente a si. A questão que faz tem toda a pertinência. Porquê? Porque, apesar de haver uma grande diferença cultural, uma grande diferença social entre as várias classes que existem, quer na nação moçambicana, quer na nação americana, há questões que são comuns e que definem determinadas situações jurídicas. Bom, a escravatura tem uma definição, e a definição que é tida, inclusive pelas Nações Unidas, é a sujeição de uma pessoa ao domínio de outrem. Ou seja, quando nós temos uma pessoa que, de certa forma, controla todos os movimentos, quer económicos, quer sociais, quer pessoais, a determinada pessoa. E que, com essa atitude, vem a quebrar a possibilidade desta pessoa, o dominado, o escravo, poder ter um controle da sua vida ou de alguns aspectos da sua vida. Note que, de certa forma, e alguns filósofos vão dizer, que nenhum ser humano é totalmente livre e nenhum ser humano é totalmente escravo. A diferença neste caso é como é que nós interpretamos uma situação onde alguém leva uma determinada pessoa para fora daquilo que é a sociedade onde ela está inserida, leva para uma sociedade que não conhece, que não, se calhar não sei se sabe falar a língua, que não sabe movimentar, não sabe como voltar ao conforto da sua terra, ainda que lhe possa pagar um salário ou determinadas questões. Isto para dizer o quê? O facto de haver um pagamento, e já lá vamos ao quantum desse pagamento, não pode, por si só, ser considerado que não estamos a falar de uma situação de escravatura. Porque eu até podia ser pago uma fortuna a esta pessoa para lá estar ininterruptamente a cuidar de crianças, e ao fim e ao cabo a pessoa não poder fazer nada com aquele dinheiro. Portanto, estaríamos também numa situação de escravatura. Pior quando o valor que é pago mensalmente, aparentemente, pelo que são as notícias que são dadas, não é um montante sequer equiparado aos salários mínimos que estão em vigor nos países em questão. Nem sequer é para Moçambique, nem sequer é o salário mínimo norte-americano. Se existir salário mínimo norte-americano. Acho que Moçambique até é. Não, parece-me que não, depende da taxa de câmbio. Depende da taxa de câmbio, mas eu acho que não. Pelas contas que eu fiz, pelo aquilo que era a taxa de câmbio divulgada na manhã, em fevereiro. Foi a data que eu fui procurar quando fiz este cálculo. Bom, em qualquer dos casos, nós temos que, e por isso é que eu até fiz aquela cautela de início, até pode ser paga uma fortuna, mas se a pessoa não consegue ter o controle financeiro e ter uma vontade de poder usar aquele dinheiro para aquilo que são os seus propósitos, então, ainda assim podemos estar a falar de escravatura. Agora, olhando para este caso em concreto, a nossa lei não tem uma jurisdição sobre estes factos. Apesar de serem duas pessoas de nacionalidade moçambicana, apesar de eventualmente a pessoa, a tal, eles chamam Nani, portanto babá, ou a maseca, que foi levada para os Estados Unidos, se calhar até ter aceito esse trabalho porque ia para um outro país e ia poder conhecer um outro país, o facto é, pelo aquilo que se relatam nestes factos, neste enredo trazido pela comunicação social, essa pessoa não tinha vida própria, ou seja, se calhar a vontade que tinha de viajar e conhecer outros países não está a ser lograda pelas pessoas que lhe prometeram dar algum valor. Bom, mas, pelo aquilo que também pude ver, houve um reconhecimento de alguma culpa por parte da pessoa que levou esta outra cidadã moçambicana para os Estados Unidos. Ainda que essa culpa tenha sido por causa ou reconheceu a culpa meramente por causa da questão do visto. Ou seja, onde referiu que o visto que estava a ser utilizado não era o visto que tinha o propósito para aquela permanência desta cidadã em território norte-americano. Seria um visto para estudante, renovado de 30 em 30 dias,
quando esta senhora de 37 anos não estava a estudar, aparentemente, estava, não digamos enjaulada numa casa, mas praticamente com movimentos controlados, ainda que não seja com base numa ameaça física ou qualquer outra questão, mas eram movimentos aparentemente controlados, porque apenas poderia fazer aquela rotina diária junto das crianças. Bom, isto também leva a uma outra ponderação, que é o seguinte, isto já do ponto de vista até sociológico. O que é que nós queremos para as nossas crianças? É o melhor. Eu quero o melhor para os meus filhos. Vai querer o melhor para o seu filho. Querem o melhor para os vossos entes queridos, para todas as pessoas com quem têm uma relação de familiaridade. E agora, esse bem que nós queremos aos nossos filhos, primeiro, deve-se sobrepor àquilo que são os mais elementares direitos de outra pessoa? E em segundo lugar, vamos querer que uma pessoa fique amarrada a cuidar de crianças que são os nossos filhos, o nosso bem mais precioso, sabendo se essa pessoa está ou não contente com essa situação? Não estaríamos também a pôr em perigo a própria vida dos nossos filhos quando entregamos a uma babá, a uma maceca, que fica sujeita a estas circunstâncias, que não fica feliz com o trabalho que está a ter, porque aparentemente por causa da denúncia e por conta da denúncia, ou por ter saído da denúncia, é porque algum descontentamento deve ter havido por parte desta senhora. Ora bem, estes elementos, todos analisados, não podem tirar de outra conclusão, se não considerar que dentro daquilo que são os parâmetros estabelecidos pela ONU, os factos relatados e a acreditar na veracidade dos factos relatados pela imprensa, estamos a falar, sim, de uma situação bem próxima daquilo que é o conceito de escravatura. Onde existe esta limitação social, existe a limitação de movimentos ou de autonomia financeira, e existe o isolamento desta pessoa até do próprio conforto da sua terra natal, ainda que tenha havido consentimento para que esta pessoa pudesse fazer tudo. Eu lembro-me, por exemplo, quando nós discutíamos nos tempos ainda de secundário, quando falávamos em filosofia, aquilo que era a alegoria da caverna. Estavam pessoas dentro de uma caverna e só viam sombras. Para essas pessoas, a realidade eram aquelas sombras. Não sabiam que havia, por trás daquelas sombras, uma realidade a cores, uma realidade que era muito mais dinâmica do que aquela bidirecionalidade das sombras projetadas numa parede. Ou seja, vamos ficar contentes apenas por olhar para as sombras que são projetadas na parede da caverna, ou vamos querer ficar contentes com toda aquela vivência, todo aquele aparato social, todo aquele conforto que a sociedade nos dá e que nos permite utilizar os recursos que temos, a liberdade que temos para fazermos a nossa vida. E São qual é o 37 papel? anos. 37 anos que esta senhora tinha, não sei há quanto tempo é que lá estava, mas uma pessoa com 37 anos estava, de certa forma, a ter movimentos controlados, ainda que não seja pela carga de trabalho que tinha. E qual é o papel das representações diplomáticas nacionais para proteger cidadãos nacionais desses abusos por parte dos seus próprios conterrâneos? As nossas instituições consulares e as nossas instituições diplomáticas não são polícia. Não têm que entrar em casa de todos os cidadãos que estejam registados e acreditados junto das representações diplomáticas e dizer: eu quero saber o que é que vocês estão, o que é que vocês comem todos os dias, quantas vezes usam o telefone, quantas vezes cumprimentam. Portanto, não é polícia, não tem que controlar os movimentos de ninguém. Só podem atuar perante denúncia e perante uma coisa mais importante: a vontade que o cidadão nacional que está no território da sua jurisdição possa pedir esse auxílio. Se esta senhora de 37 anos, que é maior, disser: eu quero ficar aqui, não me tirem dos Estados Unidos, nem sequer as nossas missões diplomáticas têm autonomia para dizer: não, a senhora não pode querer isso, tem que voltar para a sua terra, a menos que não tenha condições jurídicas, nomeadamente ter um visto de trabalho, nomeadamente ter aquele famoso cartão verde que permite a residência de pessoas no território norte-americano. Portanto, não há autonomia dos nossos serviços consulares interferirem naquilo que é a vida das pessoas, a menos que seja por necessidade dessa pessoa e pedido dessa pessoa, se ela puder fazer esse pedido. Olhando mesmo para desta do Dr. Rungwana, que acabava de dizer que
é preciso que as missões diplomáticas olhem um bocadinho mais e aquele modo de vivendo. Estamos a sair de um país, que é Moçambique, para os Estados Unidos, e temos que saber quais são as regras em que devemos lá seguir. É preciso olhar para este tipo de assunto. Ivan, até que ponto este assunto traz lições naquilo que diz respeito aos modos de vivendo dos outros países? Portanto, é este ponto que eu já avançava, obviamente, que durante a entrada, ou no processo da entrada dos cidadãos moçambicanos, no caso em concreto, para um determinado país, existe toda uma necessidade de uma recepção pelos serviços diplomáticos que lá estão instalados, para que possam dar as linhas gerais da convivência daquela sociedade, porque podemos, de facto, entrar numa sociedade em que um determinado gesto, que dentro do nosso país é tão normal, mas lá ser uma ofensa bastante grave. Existem certos gestos, como deste sinal, por exemplo, dizer que está tudo bem, mas no Irão é uma ofensa total. Portanto, existe toda uma necessidade, é da responsabilidade das missões diplomáticas de dar esta lavagem, essa integração social, porque as nossas missões diplomáticas são o nosso Estado dentro do outro Estado. E quando nós estamos cá em Moçambique, por exemplo, uma das funções do Estado é educar as pessoas. Então, esta educação é transferida também, de certa maneira, ou esta responsabilidade de educação, de educar, esta responsabilidade de integrar, é da total responsabilidade, passa a repetição das nossas representações diplomáticas. E dizia muito bem o Dr. Rocha que tem que se fazer o acompanhamento também legal. E neste caso em concreto, nós tínhamos uma cidadã que entrou com um visto para 30 dias e já durava sei lá quantos anos. Então significa aqui que houve uma permissividade, ou houve aqui uma desatenção total por parte dos nossos serviços consulares ou diplomáticos baseados nos Estados Unidos, porque não tiveram o cuidado suficiente para fazer o acompanhamento de todos os cidadãos que lá existem. Porque é necessário, eu sou, dentro da minha função como deputado, temos ido ao exterior e uma das coisas que nós pretendemos saber dos nossos serviços diplomáticos é quantos moçambicanos existem, o que é que estão a fazer, aonde é que eles estão. Então, esta informação toda só pode ser obtida se nós tivermos missões diplomáticas, obviamente, comprometidas com aquilo que é o bem-estar dos moçambicanos, que é a mesma responsabilidade que é transferida para o Estado moçambicano aqui no seu todo. Porque, por exemplo, em Moçambique, a educação primária é obrigatória. Então, se nós fizermos aqui uma espécie de uma comparação, de uma transposição para aquela realidade, significa que as primeiras vivências, os primeiros atos que o moçambicano, ao entrar no país, num determinado país, deve tomar, podemos fazer uma comparação com o nível elementar que é a educação primária dentro do nosso país. Portanto, é toda esta responsabilidade que deve ser acautelada, deve ser levada em consideração pelas nossas missões diplomáticas. Obviamente que temos que trazer também este aspecto em consideração, porque ao julgarmos dentro desta situação toda, temos que ver também a sociedade de onde é que essas duas pessoas estão a sair, da oportunidade, se calhar, que essa tal a senhora que ia cuidar da criança estava a ver, porque existia, se calhar, uma satisfação interna, no sentido de que eu vou me livrar desta situação precária em que nós estamos, porque se nós vamos ver aquilo que é a demografia do nosso país, mais de 50% dos moçambicanos são pobres e muitos deles nem têm perspectiva de vida. Dali não sabe o que é que poderá fazer no dia seguinte, se é que sabe o que é que vai fazer na hora seguinte, pode ser em termos de alimentação ou em outras perspectivas. Então, quando surgem essas situações, muitas das vezes, não só a pessoa avisada, mas também a própria família nuclear, vê como sendo uma oportunidade que está a se dar àquela determinada pessoa. Mas isto, obviamente, que não vai justificar os maus tratos que poderão ser impingidos, de certa maneira, a esta pessoa que desta forma possa se entregue aos cuidados de uma determinada pessoa com o objetivo ou com a sensibilidade de que a sua vida irá melhorar. Doutor Lugano, infelizmente esta é uma realidade aqui no nosso país, onde até adolescentes são levados das zonas rurais para trabalhar em casa de familiares nas condições de remuneração e tratamento
até precário. O que é que deve ser feito para mudar esta situação? Bom, eu quero insistir que aqui estamos perante dois Estados com dois direitos diferentes. Isso é fundamental, porque olhando concretamente tudo para os empregados domésticos. E olhando o que foi de dramas, são vistos nas casas, e sobretudo para os empregados domésticos. E que não tinha realmente descanso. Isso acontece com muitas, se calhar milhares de trabalhadores domésticos aqui em Moçambique. Eu próprio já me bati no sentido de pensar, por exemplo, na reforma dessas pessoas, porque é preciso lembrar que o serviço doméstico aqui em Moçambique nem tem direito à reforma. Portanto, as pessoas não pagam no INSS e se calhar nem têm capacidade para se pagar. Portanto, estamos a lidar com uma matéria que eu considero uma bomba atômica, no sentido que, se de fato é degradante, e que é preciso um outro tipo de tratamento, significa que a quantidade de pessoas, de famílias que está fora da lei é grande. E é preciso lembrar que este fato não aconteceu só em Moçambique. Eu lembro quando, com o colapso da Venezuela, muitos portugueses levavam os seus empregados venezuelanos para Portugal, sobretudo para Madeira, para os Açores, de onde eram oriundos, e lá a comunidade rejeitava o tipo de tratamento que aqueles portugueses davam aos seus empregados venezuelanos, mas eram pessoas que já trabalhavam na Venezuela para eles há 15, 10 anos, e na Venezuela aquilo era visto como um tratamento normal, mas que de fato, chegando na Europa, aquilo era considerado um tratamento degradante. Aliás, nós mesmos, aqui em Moçambique, já foram várias e muitas e múltiplas as queixas que muitos trabalhadores apresentaram em relação aos patrões chineses, alegando que estão a lhe submeter a um tratamento degradante. Portanto, é preciso reconhecer que quando nós nos transformamos numa aldeia global, quando as comunicações e o transporte das pessoas torna-se fácil, então surgem estas diferenças de tratamento em termos de leis laborais. Portanto, isto é fundamental termos em conta que tratou-se o que aconteceu aqui, mais do que escravidão, em primeiro lugar, é diferença de direitos. Agora, não significa que esta diferença de direito não deve nos despertar para procurar buscar uma forma do tratamento dos nossos empregados domésticos, guardas e outro tipo de empregados, no sentido de lhes conferir melhores condições de vida. Eu penso que isto é fundamental que façamos, mas não devemos cair no erro de pensar que efetivamente, de acordo com aquilo que são os hábitos e costumes, a prática em Moçambique, a Nélia estivesse a tratar esta cidadã, pelo menos daquilo que já se descrito, que é o pagamento, que dormia no quarto das crianças, que não tinha movimento, e eu acredito, uma pessoa chega nos Estados Unidos, se não sabe falar inglês, quer dizer, imagino a sair para... Portanto, são situações efetivas. E quando estava em Portugal, aconteceu várias vezes, trabalhadores moçambicanos que iam para lá, eram colocados em casa, e não sabiam, nem tinham onde ir, e tomamos conhecimento disto. Daí que não vejo que as missões diplomáticas tenham obrigação, que tenham errado, mas que, a partir destes casos, podem ter uma outra atitude pedagógica, não no sentido de entrar na casa das pessoas, não, mas pelo menos no acolhimento dos moçambicanos que chegam, para lhes explicar um pouco como é que se vive dentro daquela sociedade, quais são as regras, da mesma maneira que nós muitas vezes reclamamos quando chegam os chineses com outro tipo de horários, outro tipo de atitude em relação aos trabalhadores, coisas que se calhar na China são toleradas, mas que aqui nós não conseguimos tolerar, achamos estarmos desta situação para nos lembrarmos que somos um Estado que quis um dia
ser o túmulo de exploração do homem, pelo que somos muito mais responsabilizados a lutar por esta igualdade, a lutar por considerar aos trabalhadores uma vida melhor, e também começamos a despertar que os que cá chegam não podem, aqui em Moçambique, humilhar os próprios moçambicanos, lhes sujeitar a um tratamento degradante, porque casos existem que aqui mesmo no nosso país, e às vezes por alguém que vem da Europa, alguém que vem dos Estados Unidos, quando chega aqui, percebe que pode dispor como quiser dos moçambicanos, aqui mesmo no nosso território, dispõe e escraviza-se a pessoa. Portanto, penso que nós temos que despertar para esta necessidade de nos tratarmos com amor, nos tratarmos com respeito, nos tratarmos com a dignidade que merecemos, o nosso Estado estar muito mais atento para que situações de humilhação nacional como esta, porque penso que é dramático quando surge na imprensa nacional, internacional que um moçambicano pratica a escravatura. É preciso lembrarmos que nós tivemos há bem pouco tempo casos de moçambicanos que tiveram um tratamento degradante na África do Sul. Nós aqui mesmo reagimos com muita cuidado. Agora, o que é que um sul-africano pensará de nós que reagimos de forma como reagimos quando vimos aqueles moçambicanos a serem batidos, a serem desrespeitados, quando se diz que não, nesse mesmo país pratica-se a escravidão, esse mesmo país há pessoas que fazem tráfico de pessoas. Quando nós, analisando de fato a situação, vemos que foi transladar práticas que em Moçambique, infelizmente, acontece para um outro território, e isto acaba por trazer esta vergonha nacional, e o que nos leva a temos que repensar melhor o serviço doméstico aqui em Moçambique, no sentido de pensar na questão da segurança social, no sentido de pensar na proteção dos direitos desses trabalhadores, no sentido de olhar para a questão salarial, porque no caso vertente, portanto, desta cidadã, nem é um problema salarial, porque se considerarmos que é uma pessoa que vive naquela casa, significa que desses salários de $70, há que descontar o que ela come, há que descontar o que ela dorme. Portanto, não se tratava de um salário, é um salário, portanto, num contexto americano, não é razoável, mas considerando tudo isto, não era um salário assim mau, porque estamos olhando para o contexto moçambicano, que temos muitos empregados domésticos que recebem 50, 30 dias. Portanto, não é isso que é desejável, era que fosse mais, mas infelizmente é o que se paga aqui em Moçambique. Então somos interpelados a procurar uma outra forma de estar, de tal maneira que o nosso país não possa figurar tanto na imprensa internacional como países de pessoas que fazem de outros escravos. Portanto, eu me lembro que já tivemos várias situações de denúncia aqui mesmo em Moçambique de entidades que praticavam escravatura em relação a outras pessoas. A jeito de fecho deste tema, que lições podemos tirar desta situação, desta notícia? Há uma lição que para já temos que tirar, e eu peço desculpa por dizê-lo desta forma. Não é função, eles representam o Estado, e o Estado moçambicano tem o dever de educar os moçambicanos, mas as embaixadas não têm o dever de educar os moçambicanos que lá estão. As pessoas que lá estão, que foram para lá, vão aderir a um outro tipo de ensino, de acordo com outras regras, que até inclusivamente pode ser gratuitamente prestado a moçambicanos que estejam legalmente a viver em Moçambique. Não compete à Embaixada moçambicana esclarecer quem vai para um determinado país, sob a sua jurisdição, dizer quais são as regras que tem que obedecer. Quanto muito faz recomendações, às vezes até põe nos websites, mas não é função. Se nós formos ver quais são as funções das representações diplomáticas, vemos que essa não é uma delas. Isto para dizer o quê? O facto de ter havido uma inação por parte da Embaixada moçambicana nos Estados Unidos da América não pode ser visto como uma incompetência ou como uma não funcionalidade daquele serviço, porque aquele serviço está lá para outros fins, não é esse. Os moçambicanos têm que se aproximar da Embaixada e dizer: eu quero proteção, eu preciso de ajuda do meu país para qualquer questão.
E aí as embaixadas, se estiver dentro daquilo que é o seu prospecto, o seu âmbito de atuação, irão prover tudo aquilo que sejam os serviços necessários ao cidadão moçambicano que esteja lá fora. Doutor Rocha, se calhar só uma vírgula. Uma das funções também das embaixadas é a promoção daquilo que é boa imagem do Estado dentro daquela situação onde se encontra. Do Estado, então, não dos cidadãos. Exatamente. Então, neste sentido, nós temos uma cidadã que, neste caso, está a ser acusada de escravatura. Então, se nós formos a ver dentro desta função da promoção da imagem do Estado moçambicano, poderemos ver que, obviamente, houve esta falha, claudicou-se. E se nós não educarmos, porque costuma-se dizer que cada cidadão que estiver fora de Moçambique é embaixador de Moçambique naquela terra. As suas práticas que for a cometer naquela terra vão obviamente se refletirem na nação da sua proveniência. E neste sentido, a embaixada que tem, de facto, um dos deveres que é de zelar e velar pela boa imagem do país, tem obviamente esta obrigação. Nem que não seja uma obrigação, obviamente, positivada, escrita, mas uma obrigação social por fazer este trabalho. Mas também é meramente político, que não é um discurso que não tem, obviamente, nós estamos aqui a falar de uma questão social. E são aspectos sociais. Questão prática. É justamente isso que nós estamos a falar, Dr. Rodrigo Rocha. Quando dizemos que aqui em Moçambique, esta prática não é tida como sendo uma coisa tão de escravatura, devido às práticas sociais. Não está legalmente prescrito. Vou-lhe dar um exemplo. Veio para cá um treinador de futebol português, que numa entrevista disse uma coisa que ofendeu a nação moçambicana. No país de origem, toda aquela expressão que foi dita, e foi um caso bastante mediático, não era nenhum problema. Aqui não estamos a falar de expressão, estamos a falar de uma atitude. Não é uma expressão linguística, é a postura. Mas o que está em causa é que alguns imigrantes... A embaixada não tem esse dever. A embaixada não tem esse dever. O que estamos a falar aqui é mais uma obrigação moral. Exatamente. Porque até preciso lembrar que alguns imigrantes, quando chegam nesse país, nem querem saber da embaixada, nem querem nada, querem seguir as suas vidas. Vão querer saber da embaixada quando tiverem problemas. Exatamente. O que estamos a dizer é que, havendo um caso, um precedente como este, pode a embaixada, às vezes não diretamente. Eu me lembro quando estava em Portugal, nós tínhamos a EMOP, que é a Associação de Moçambicanos em Portugal, e através destas associações, a embaixada pode pedir às associações que, olha, quando receber aqui moçambicanos, ajudar a explicar como é a lei americana aqui, como é que se vive aqui. Portanto, é esse sentido pedagógico. Não se trata de um dever, mas, obviamente, estando lá o consulado, pode ajudar os moçambicanos a se integrarem melhor, não só nesse aspecto, mas agora a sacar efetivamente responsabilidade ao governo, à embaixada. Eu acho que isso é exagero, mas que há um trabalho que pode ser feito para minimizar essas situações. Eu penso que é consensual, não? Agora, o que é importante, mas uma parte tem que ir para o governo, se calhar são dessas coisas que nós também temos que dizer que não. Se uma pessoa vem trabalhar aqui em Moçambique, tem direito a um salário, esse salário é para ele. Não é se calhar é aqui, para mim, onde entra a responsabilidade do governo, que não podemos aceitar práticas... E seriam outras questões que até têm outro impacto, tem um impacto fiscal, e nós não sabemos até que ponto é que Moçambique tem que meter a mão no bolso dos rendimentos que os outros nacionais, que não são os seus nacionais, venham a oferir só pelo simples facto de estarem temporariamente... Mas uma pessoa que trabalha aqui devia ter as mesmas condições de trabalho, de dignidade. Agora, e aferir o seu salário na totalidade é um desses direitos. Portanto, parece-me que nós temos também que começarmos a dizer que nós não precisamos ser apenas justos. Os que querem viver aqui em Moçambique têm que observar as nossas leis e ter esse tratamento. O exemplo está aí, nos Estados Unidos, porque nós aqui em Moçambique, para nós, aqui em Moçambique, este tipo de tratamento é comum, não digo que é justo. Eu sou aquele que defende que o trabalho doméstico devia ter outros direitos, devia ter outra forma de tratamento, outro tipo de proteção. Mas convenhamos que o que está descrito neste que foi feito para a Nélia é uma prática costumeira em Moçambique. Nos Estados Unidos, não. E é por isso que deu o exemplo também dos... Bom, em qualquer dos casos, a questão que me levantou e que me fez insurgir era relativamente aos deveres daquilo que eram as embaixadas de Moçambique e as representações diplomáticas, que não têm esse propósito de forma nenhuma. Mas outra lição que nós temos a tirar é aquele velho ditado:
em Roma como aos romanos. Se nós tivermos a noção de que quando saímos da nossa sociedade, vamos para uma outra sociedade, nós temos que tentar investigar ao máximo tudo aquilo que são as vivências e tudo aquilo que são as formas de estar dessa mesma sociedade. Lembre-se que hoje em dia, isto foi dito se não me engano foi no Mosefo, pelo antigo presidente do governo espanhol, que hoje em dia um jovem de 16 anos tem o mesmo nível de informação que o presidente dos Estados Unidos tinha há 20 anos atrás. Tudo por causa da internet. Portanto, é fácil nós conseguirmos investigar, é fácil nós conseguirmos tentar perceber o que é ir para os Estados Unidos e o que é ir para uma outra sociedade. E aí sim, compete-nos a nós como indivíduos tentar adequar a nossa a forma de estar, tentar adequar a forma como nós vamos representar o nosso país, ao fim e ao cabo, nessa perspectiva concordo com o Dr. Ivan, representar o nosso país quando estamos lá fora. E essa é a grande lição que nós temos de tirar daqui. Nós somos os primeiros a ter que nos respeitar, mas somos os primeiros a ter que saber onde é que nós nos vamos meter e como é que vamos jogar com aquelas regras. Mas também é fundamental, eu insisto, que os que cá vêm cumpram com as nossas leis nacionais, porque nós temos casos de libaneses, de cubanos, de outras pessoas que efetivamente, até em termos de competitividade, não observam essas leis. Há trabalhadores que efetivamente nem podem falar em português, quer dizer, estão aqui em Moçambique, mas para telefonar para as suas terras de origem, tem que estar alguém a ouvir, não oferece os seus trabalhos. E isto até afeta a competitividade, porque enquanto o moçambicano está a lidar com trabalhadores que têm os seus direitos assegurados, são pessoas livres, ao lado tem uma empresa que tem trabalhadores que são mesmo escravos, no verdadeiro sentido da palavra, que não têm folgas, não têm horários, não têm liberdade e acabam por criar monopólios em certo setor. Parece-me que a inspeção de trabalho tem de atuar como atuou a inspeção do trabalho dos Estados Unidos. Diz, não, aqui é um país com regras, se quer trabalhar aqui, tem que cumprir as suas regras. Não podemos nós ser punidos lá fora porque não cumprimos as regras desses países. E aqui será a República das Bananas, em que cada um chega aqui e cria a sua república standard. Portanto, penso que temos também que agir da mesma maneira, porque é assim que é justo, é assim que deve ser. E seguimos com mais informação e desta feita trazemos outro tema, a Cimeira África-EUA, que pela primeira vez Moçambique vai acolher em junho do próximo ano a Cimeira Empresarial África-Estados Unidos, um evento que vai juntar cerca de 2.000 empresários africanos e também norte-americanos. O anúncio da cimeira foi feito esta terça-feira pela presidente do Conselho Executivo da Corporate Council on Africa, Florizelle Lizer, após uma audiência concedida pelo presidente da República, Filipe Nyusi, que, dentre vários objetivos, pretendia agradecer Moçambique por acolher o evento. Florizelle revelou a jornalistas que 2 aspectos fundamentais pesaram para a eleição de Moçambique como anfitrião para o evento a acontecer em junho de 2019. O primeiro aspecto a dizer é que houve 2 países que se candidataram para o evento, mas o presidente Nyusi tem sido muito ativo nos eventos organizados pela Corporate Council on Africa, tendo em 2017 participado na nossa cimeira que teve lugar nos Estados Unidos da América, onde foi o orador da União Africana, participou com mais 6 chefes de Estado e também foi o orador principal. Também temos uma relação muito boa com o vosso embaixador, acreditado nos Estados Unidos, Carlos dos Santos, mas também por causa do dinamismo das relações entre os Estados Unidos e Moçambique. Por outro lado, a dirigente espera que este evento sirva para trocas comerciais entre o empresariado. Um dos resultados que nós esperamos, como estarão aqui presidentes de conselhos de administração e executivo de grandes empresas,
dos Estados Unidos e da África é o fato de poderem interagir entre si e também com empresários moçambicanos. Isso já oferece muitas oportunidades, mas também sabemos que as duas grandes empresas americanas já estão em Moçambique e ajudaram na descoberta de importantes recursos de gás natural. Estamos a falar de Anadarko e ExxonMobil. Portanto, isso é um aspecto que oferece uma ótima oportunidade para se fazer negócio aqui em Moçambique. A informação foi partilhada momentos antes da conferência de imprensa da 20ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que teve lugar nesta terça-feira. Entre vários assuntos, o governo apreciou e aprovou o decreto-lei que aprova o Código de Registro Predial. Na prática, o que vai acontecer é a substituição do atual sistema de livros, considerado desajustado, complicado e desatualizado para o atual contexto digital. E cá estamos nós com a Cimeira África, Estados Unidos de América, e pela primeira vez vai se realizar em Moçambique, isto em junho de 2019. O que significa para o nosso país acolher um evento desta envergadura, Dr. Romano? Bom, isso é uma grande alegria, sem dúvida, significa o reconhecimento dos passos que Moçambique está a dar e é a realização efetiva daquilo que disse há pouco tempo o responsável de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, que é a transformação dos Estados Unidos no grande dador para Moçambique, para um grande investidor. Portanto, esta ideia de que Moçambique tem que passar de uma situação de passividade para uma situação, digamos, ativa, em que, em vez de receber, os Estados Unidos colabora com os Estados Unidos. Portanto, parece-me que está a se cumprir esse ideário de transformar os Estados Unidos num dos grandes investidores em Moçambique e não um mero, portanto, dador. E eu acho que isto é positivo, mas também é uma grande janela de oportunidades para que os moçambicanos, que efetivamente são empreendedores, têm empresa, possam criar parceria com os americanos. É preciso lembrar que esta transformação de imagem que estamos a ter dos Estados Unidos, muitas vezes foi combatido como imperialismo, mas já estamos de fato a reconhecer o papel histórico dos Estados Unidos. É preciso lembrar que mesmo para as nossas independências, não é apenas porque Eduardo Mondlane, pai da nossa nacionalidade, estamos ainda nas festas da independência, foi lá formado, mas é preciso que foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a haver negros norte-americanos também a viver, tanto de igual para igual com os brancos, que portanto, levantou este sentido de que afinal é possível sermos iguais. E os Estados Unidos têm sido o grande parceiro, por exemplo, na luta contra o HIV e SIDA. Os Estados Unidos têm estado na dianteira da promoção, portanto, dos direitos humanos, e havia também aquele pensamento de que a administração Trump, as relações entre Moçambique e Estados Unidos vão esfriar, mas não, pelo contrário, estamos a ver que os Estados Unidos está cada vez a fortificar a sua relação com Moçambique, está cada vez mais aberto, tem aquela possibilidade do AGOA. Portanto, há muitas iniciativas que os americanos estão a trazer para o nosso país, para lado a lado, Estados Unidos e Moçambique caminharem juntos, não só nos negócios do petróleo, não só nos negócios da Coca-Cola, mas também em muitas outras áreas em que haja esta possibilidade de ganha-ganha. Portanto, os Estados Unidos vêm para cá, trazem o know-how, trazem o dinheiro, mas também abrir portas para que os moçambicanos possam se apoderar desses processos. E ao colocar Moçambique na agenda internacional, portanto, o fato de esta conferência de toda a África, dos Estados Unidos, acontecer no nosso país, significa que os Estados Unidos estão a contribuir para colocar o nosso país na agenda internacional, transformar Moçambique no centro de negócio. Portanto, é daquelas coisas que tem que ser acarinhadas, e ficamos todos satisfeitos de que, efetivamente, os americanos, longe daquilo que às vezes se pensa, são, de fato, os maiores amigos de Moçambique, e é esta
amizade, é esta colaboração que agora ficou patente com essa eleição de Moçambique para acolher este grande acontecimento, e cabe já a nós, as nossas empresas, a se prepararem para tirar os maiores benefícios da realização desta cimeira. Dr. Rodrigues, é uma grande valia que Moçambique poderá tirar desta cimeira África, Estados Unidos da América. Obviamente que é um passo bastante positivo nas duas vertentes, quer na vertente do negócio, que já foi bastante explorada pelo Dr. Silveira Runguano, mas também do ponto de vista da imagem de Moçambique. A imagem de Moçambique, por vários motivos, tem sido sempre vista como um menino terrível, não é? Aquele país que às vezes faz coisas que não devia, a questão das dívidas ocultas, etc., mas que já houve até cortes de ajudas, inclusivamente do Orçamento de Estado dos Estados Unidos para Moçambique, e que este género de iniciativa vem mostrar um alento novo àquilo que é a imagem de Moçambique. A imagem de um país, a imagem de uma nação é muito importante para se poder fazer uma base sólida de negócios. Nós temos o gás, mas sozinhos não o conseguimos explorar. Nós temos tecnologia que Moçambique não tem, temos know-how que Moçambique não tem. Nós temos carvão, mas sozinho também não conseguimos fazer nada daquele carvão. Mas nós temos uma faixa de costa e de litoral fenomenal. Mas se os turistas virem cá, não vale a pena lá termos, porque não é a riqueza gerada em Moçambique com Moçambique que vai alimentar a indústria de turismo. A imagem de Moçambique melhorada, e este género de eventos torna a imagem do país cada vez mais apetecível lá fora, é importante. Eu vou lembrar, por exemplo, eu julgo que foi em 2005 que houve em Moçambique uma cimeira do World Economic Forum, e que nessa cimeira vieram cá vários chefes de Estado de África, houve chefes de Estado de outros países, e que logo a seguir a essa cimeira do World Economic Forum, Moçambique viu a sua economia florescer e começou inclusivamente a ser considerada o novo Eldorado do mundo. Foram descobertas os depósitos de carvão, os blocos da Bacia do Rovuma começaram a ser licitados na segunda ronda negocial ou na terceira ronda negocial. Portanto, foi tudo mais ou menos a seguir ao World Economic Forum. Portanto, este género de cimeiras tem uma grande alavancagem naquilo que é a imagem que Moçambique tem. E vou ser sincero, foi uma surpresa para mim que Moçambique tivesse sido galardoado com esta hipótese. Não que Moçambique não esteja à altura, mas acreditava eu que ainda não seria a vez de Moçambique organizar uma cimeira deste género, principalmente tendo do outro lado uma nação interlocutora, como é o caso dos Estados Unidos, que muitas vezes mostra-se avesso a determinados tipos de outras nações onde não se consegue ou não tem um enquadramento social tão grande como noutras nações, nomeadamente por não falar a mesma língua, por exemplo. Portanto, foi uma grande surpresa para mim ter sido escolhido Moçambique, e acho que é uma oportunidade que nós temos que aproveitar, é uma oportunidade que nós temos para mostrar o bom que a economia moçambicana tem para oferecer, o bom que o empresariado moçambicano tem para oferecer e, acima de tudo, o bom que é a nossa cultura e o nosso turismo. Dr. Ivo, balão de oxigênio por se aproveitar. Bom, na tradição africana, normalmente quando temos uma zona que pode ser tida como uma zona amaldiçoada e coisa do gênero, é lá onde as cerimônias vão decorrer. As cerimônias de purificação do próprio local, é lá onde devem decorrer. Então, eu vejo também todos os chutes e pontapés em termos econômicos, em termos de negócio, que Moçambique está a ter, porque se nós vamos pegar por dados objetivos, Moçambique, em termos do doing business, está na cauda dos países. Então, esta é uma oportunidade de nós podermos interagir com CEOs, isto é, com PCAs de empresas muito mais cotadas mundialmente, com outra visão de fazer negócio, e se calhar seja uma oportunidade também para nós subirmos dentro do doing business. Esta é a perspectiva legal, ou a perspectiva da visão
da visão, digamos, de Moçambique lá fora. Mas a outra questão também é aquilo que uma das vezes o governador do Banco de Moçambique disse, que em Moçambique não temos empresários, temos lobistas. Então, esta é uma oportunidade também dos próprios empresários moçambicanos. Deixarem de ser lobistas e passarem a ser empresários. Exatamente, entrar na rota, obviamente, de um verdadeiro empresário. Portanto, aqui eu vejo uma oportunidade como esta é uma oportunidade extremamente grande para Moçambique e para os empresários moçambicanos podermos alavancar a nossa economia, podermos sair desta maldição em que nós nos encontramos e também, obviamente, é uma oportunidade que os Estados Unidos também têm de melhor se posicionar, porque nós estamos aqui dentro de uma luta dentro da procura do posicionamento em locais estratégicos que as grandes potências têm, e a China tem se mostrado muito mais pujante, muito mais avançada nos últimos momentos. Então é importante que os Estados Unidos façam isto dentro daquilo que é o seu papel, dentro daquilo que são os interesses, porque as nações obviamente são movidas por interesses, não há aqui nada que é dado de mão beijada, é tudo dentro daquilo que é interesse. E dentro desses interesses que os outros países apresentam, Moçambique não pode ficar a chorar. O que nós temos que fazer é tirar o máximo proveito também dentro daquele interesse que a outra nação tem. E neste caso, obviamente, temos uma oportunidade sem igual. É uma questão de uma própria organização que nós precisamos tomar. Os empresários precisam se preparar para ver quais são as perspectivas. E ainda temos muito tempo, até o próximo ano, então temos tudo para poder trabalhar, para recebermos esta cimeira da melhor forma possível. Os nossos empresários, obviamente, que já estão a ver isto, já estão a criar os próprios canais de comunicação com os outros empresários que cá virão, e isto tudo, obviamente, vai desaguar da forma como nós formos a conduzir isto, vai desaguar também na imagem, porque como dizia o Dr. Rodrigo, e eu concordo, obviamente, a imagem é uma coisa extremamente fundamental para aquilo que é o posicionamento de um país dentro daquilo que é a esfera do sistema internacional. Muito diferente, por exemplo, dos dados econômicos que são quantificáveis. A questão da imagem não é quantificável. Então, se nós tivermos uma boa imagem a nível internacional, podemos, de uma certa forma, acolher ainda mais aquilo que são os outros investimentos. Temos tantos países a nível mundial que, em termos de performance econômica, em termos de performance de doing business, são muito melhores que Moçambique ou que tantos outros países. Mas, em termos daquilo que é a sua imagem, está totalmente degradada, quase que ninguém quer lá ir. Então, esta é também mais uma oportunidade que nós temos como moçambicanos, que nós temos como Estado, que nós temos como empresários, de lavar essa imagem que, neste momento, obviamente, não está em melhores condições, devido às nossas atitudes como Estado que tomamos no passado. Então, temos aqui uma chance sem igual para podermos nos reinventar e nos colocarmos de novo naquilo que é a rota das nações civilizadas dentro do sistema internacional. E o chefe a chefe do Conselho Executivo do Conselho Corporativo dos Estados Unidos para a África reuniu-se esta terça-feira com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que é a CTA, para discutir alguns aspectos, o tema que, afinal de contas, o que é que Moçambique tem para dar aos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos também têm para dar a Moçambique. Não, eu preciso reparar que este embaixador em particular é muito grande amigo de Moçambique e tudo tem feito no sentido de mostrar a outra face de Moçambique, e eu acho que isso é uma grande felicidade para nós, e é bom que as confederações empresariais, as universidades e todas as outras instituições se preparem para este evento, porque nós estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da maior economia mundial, portanto, estarmos nós atrelados a uma economia destas representa um grande ganho. E também, num momento particularmente difícil como este que estamos a passar, com os ataques em Cabo Delgado e estas situações todas tristes que estamos a viver, quando vimos uma potência como os Estados Unidos, com o conhecimento que tem portanto, daquilo que vai acontecer nos próximos anos, eu penso também nos dá garantias de que efetivamente
muitos dos problemas que nós temos vão ser ultrapassados, porque a partir do momento que os Estados Unidos faz uma cimeira, digamos, desta dimensão no nosso país, é um voto também de confiança. E eles, como têm, portanto, o conhecimento, a informação do que acontece, vai acontecer, significa que já mapearam e viram que o nosso país estará nesse momento numa situação de paz. Portanto, eu penso que isto é importante, este sinal para aquilo que nós vamos ser como país, como nação nos próximos tempos. Não esqueçamos que estamos em anos eleitorais que costumam ser turbulentos, mas o fato de uma grande nação informada como esta marcar exatamente nesta altura uma cimeira significa que há muita confiança de que esses processos vão ser processos pacíficos, mas também significa um voto de confiança daquilo que é a direção da nossa economia. Para os Estados Unidos não podia trazer aqui empresários mundiais se não houvesse a garantia, a percepção de que a nossa economia rapidamente há de ir para o caminho certo, e no momento em que efetivamente todos estamos acossados pela crise econômica, pelo custo de vida, portanto, ver e perceber esse tipo de sinais, penso que também nos alavanca, nos dá aquela força de que, afinal de contas, o nosso país não está de todo perdido, que ainda podemos, se trabalharmos com a FICO em todas as dimensões, que podemos também estarmos na rota do progresso, na rota das coisas boas que acontecem pelo mundo, no trabalho, e eu acho que isto é fundamental. E, sobretudo, esta imagem que é preciso cada vez cultivar nos Estados Unidos, que quer, de fato, nos ajudar, e muitas vezes foi mal percebido e atacada, quando, de fato, não merece, porque todos os sinais que de lá vêm são positivos. Mesmo estarmos na cauda do Doing Business e estamos, desta feita, apostados, os Estados Unidos vai apostando desta maneira como uma das eleições que deixou ficar aqui, que os Estados Unidos já aposta em Moçambique, mesmo com essa turbulência toda que nós temos vivido nos últimos tempos. Então, temos que tirar boas lições, e os empresários moçambicanos querem trabalhar cada vez mais com os empresários norte-americanos, e os norte-americanos vão trabalhar com o africano. E um dos aspectos que influenciou ou que pesou para a eleição de Moçambique como anfitrião deste evento de junho de 2019, segundo a presidente do Conselho Executivo da Corporate Council for Africa, é a forma ativa como o Presidente da República tem estado nos últimos tempos no dinamismo, na causa do dinamismo em relação com os Estados Unidos. Até que ponto Moçambique poderá tirar vantagem dos Estados Unidos futuramente? Claro que vai tirar vantagem futuramente. Deixe-me só responder uma questão, que o Doing Business, o facto de estarmos na cauda do Doing Business tem muito a ver com uma notícia que está a passar de vez em quando no rodapé. As nossas empresas, para constituirmos uma empresa, temos uma eternidade. Mas que em Moçambique esse nível de corrupção já começa a ser exposto, já começa a ser mostrado, sem falsos rodeios, combatido ou não, isso são outras questões, mas pelo menos exposto já é. O que, de certa forma, e em breve tempo, vamos ver melhorias naquilo que é o índice do Doing Business. Eu falo isto como advogado porque percebo aquilo que é os pedidos que os nossos clientes têm e que vão vendo. Agora, relativamente àquilo que Moçambique vai beneficiar e os proveitos que vão tirar, organizar uma cimeira destas, ainda que seja com base em financiamentos dos americanos, que isto é uma cimeira EUA-África, portanto, à partida será paga pelos Estados Unidos, mas o facto de ser uma cimeira que é apostada num determinado, que a sua realização é apostada ser feita num determinado território, é já uma vantagem, não só pelas 2.000 pessoas que vêm cá comer e gastar dinheiro, ocupar camas dos nossos hotéis, mas também a longo e numa visão mais abrangente, é importante porque não só mostra um Moçambique real, diferente daquilo que nós vemos apenas nos cabeçalhos das notícias e dos jornais, mas também mostra um Moçambique que tem outras oportunidades, tem outros mercados, se calhar, mais atrativos.
Nem muitas nações pelo mundo inteiro e que são atrativas em termos comerciais, em termos económicos, têm 24 ou 30 milhões de habitantes como nós temos. Os números aí parece que se dividem, os deputados se calhar sabem melhor quais é que são os eleitores. Mas nem muitos mercados têm este número de habitantes que podem ser, de alguma forma, potenciados em termos económicos. E eu acredito que o facto de uma cimeira deste género vir para Moçambique, virem empresários para Moçambique, algum apetite económico há de ficar por parte ou de americanos ou de outros irmãos africanos, há de ficar cá em Moçambique. E isto é uma oportunidade que nós temos que agarrá-la, não é só com duas mãos, é com as duas mãos, com dentes, com pernas, abraçar de toda a forma possível e imaginária. É verdade, a cultura, é preciso também vender um bocadinho mais também da cultura e para falar aqui do turismo, é preciso olharmos para todos os aspectos em conjunto para podermos alavancar a nossa economia, em jeito de fecho. Obviamente que quando nós falamos dos empresários, é dentro desta gama de tudo que pode resultar em produzir dinheiro. Então são esses empresários que vêm com uma outra exposição em termos de negócio, com outros embates, com uma outra craveira. Então são essas pessoas que nós temos que nos relacionar com elas, são essas pessoas que nós temos que estar habituados a comunicar. E nós também não podemos só ficar passivos, temos que ser agentes ativos dentro desta cimeira e tudo mais. Porque nós temos o exemplo que praticamente que é um desastre, que é o AGOA. Temos toda a oportunidade de exportarmos os nossos produtos para os Estados Unidos e tudo mais, mas não conseguimos nem tão pouco chegar a 5% daquela que é a taxa que nos é disponibilizada. Então, por vários motivos, não conseguimos chegar lá. Então, agora com esta vinda, é necessário que os nossos empresários, em primeira mão, se preparem para que possam assumir, eu até trago isto, para que os empresários possam assumir as rédeas da economia nacional, porque da forma como nós estamos aqui expostos, o Estado é que é o maior, as pessoas preferem, os empresários preferem fazer negócio com o Estado, porque é quem melhor paga, é quem está em melhores condições. Fazer negócio com um outro empresário não é assim tão atrativo. Então é esta oportunidade que nós temos dos nossos empresários, de facto, se afirmarem como tal, poderem mesmo fazer negócios entre si e não ter nenhum problema. Porque esta é apenas um exemplo a nível micro, mas a nível macro também temos esta situação em que os Estados africanos entre si não é apetecível fazer negócio porque não há muito rendimento. Sempre tem a pretensão de fazer com os outros Estados que estejam fora do continente africano. Então, temos que quebrar este ciclo, temos que começar aqui por pequeno, aqui dentro do nosso país, com esta oportunidade que aqui está-nos a trazer. Se calhar, como temos aqui o AGOA que vai até 2025, se calhar vamos conseguir encontrar outros caminhos para podermos melhor explorar estas vantagens que nos são apresentadas por estas cimeras, por estas questões, porque de facto os Estados Unidos vêm para cá com esta toda a situação, mas eles têm duas das suas maiores empresas petrolíferas, que é a Anadarko e a ExxonMobil. Então significa que os Estados Unidos veem Moçambique com esperança e os moçambicanos também veem Moçambique com esperança, porque nós todos sabemos que Moçambique tem recursos muito apetecíveis para poder desenvolver não só o país, mas também para poder alavancar as outras economias das outras nações, porque eu não quero acreditar que os nossos recursos que nós temos aqui em Moçambique possamos absorver dentro da nossa economia. Então vamos ajudar também as outras nações. Então é dentro desta visão futurista, dentro desta visão, se calhar profética, se formos a exagerar, que estamos a ver que Moçambique tem todas as condições necessárias para ser o Eldorado que já vinha se falando, para ser uma das maiores potências a nível da África, quiçá do mundo. Portanto, é importante que nós nos posicionemos dentro destas pequenas oportunidades que nos são trazidas e nos agarremos com todas as forças que nós pudermos para poder tirar maior proveito desta situação. Dr. Ungana, troca de experiência é necessário quando se trata de assuntos que somos pioneiros. Aliás, pioneiros é pela primeira vez a explorar, falamos dos recursos naturais, que é preciso termos os países da região e não só para podermos ajudar a vender aquilo que nós temos. Sim, quer dizer, nós temos que passar de Moçambique, que se definia como túmulo, mesmo se for da exploração, para um país que é líder dos negócios
em África, porque nós nos definimos no passado de forma negativa, que o cabrito, como onde chamarado, somos túmulo disso. Eu penso que chegou a hora de esta nova, portanto, geração de jovens intelectuais formados que mexem nas máquinas, pensam em negócios, começamos a pensar grande, queremos ser líderes de negócios em África, sermos a placa giratória dos negócios. Há bem pouco tempo foi aprovado portanto, a África como, portanto, uma zona livre do comércio. Portanto, é a partir destas iniciativas que nós vamos conseguir transformar Moçambique efetivamente na placa giratória de negócios também em África. Nós temos tudo para ganhar, temos os portos, portanto, temos uma situação geográfica que nos permite comunicar facilmente com todo o mundo. Temos esta felicidade de estarmos cercados por países de expressão anglófona, o que nos faz também um pouco anglófono, mas também lusófono e também aberto à francofonia. Portanto, eu penso que nós podemos aproveitar esta situação. Quando estamos um bocadinho, estamos em Madagascar, fala francês, quando estamos um pouco, por outro lado, temos, digamos, africanos que falam inglês, quando estamos por outro lado, é Angola, fala português. Portanto, parece que nós estamos numa zona privilegiada para fazer negócios com todos os africanos e para permitir e facilitar a realização dos negócios entre africanos, tanto mais que a maior parte dos países da África Austral dependem dos nossos portos. Nós temos da África Austral, há muitas oportunidades que podem partir daqui para o mundo. Portanto, eu vejo, portanto, Moçambique virado primeiro para a África, mas da África para o mundo, e que com estas iniciativas podemos materializar efetivamente esse desiderato, este objetivo de transformar Moçambique no líder mundial de negócios, de transformarmos Moçambique numa placa giratória de negócios para os africanos, neste desiderato de transformar Moçambique uma ponta de lança de África para a maior potência mundial, que são os Estados Unidos. E se nós nos imbuirmos deste espírito, significa que nessa semana não serão apenas os empresários a reunir-se, mas também há de haver reuniões de acadêmicos, também há de se realizar espetáculos para mostrarmos aquilo que nós temos, também há de haver intercâmbio de estudantes. A bola está do nosso lado para a sociedade civil, os empresários, os políticos também começarem a fazer a sua parte para que esta semana efetivamente seja a semana de Moçambique, capital de África a nível econômico, a nível político, a nível intelectual, a nível cultural. E eu penso que é disso que nós precisamos para ter um ar fresco, para acreditarmos mais em nós e partirmos para o desenvolvimento, para a liderança de África, que esse é o nosso verdadeiro destino. E cá estamos nós. Obrigado, Ivo Mazanga, Silvério Runguana, Rodrigo Rocha, por terem aceito este convite para falarmos de Moçambique, que vai participar da Cimeira dos Estados Unidos-África, ou vai acolher esta cimeira, e também falamos da moçambicana presa nos Estados Unidos da América. Estivemos aqui a debruçarmos neste último tema, que Moçambique vai acolher esta cimeira e termos que tornar Moçambique a capital do mundo, onde devemos vender, se assim me permitem, tudo aquilo que nós temos de bom e do melhor para o mundo. Seguimos com a informação.